E aí, pessoal, boa noite. Começamos aqui o Hangout com o Shaper Johnny Cabianca. E agradecer aí o pessoal que tá ao vivo aí, tá participando, colaborou, compartilhou no Facebook, deu um apoio aí. A ideia do Filosofia do Surf, com esse projeto InfoSurf, é justamente isso aí, divulgar os caras que estão aí no topo do surf, que estão desenvolvendo o que há de melhor aí de equipamento. Conseguimos pegar o Johnny saindo, o Johnny Cabianca saindo de viagem, já voltando para a Espanha. Ele fez uma série de prancha aqui no Brasil. Vamos tentar extrair o máximo do Johnny. Boa noite aí, Johnny. Tudo certo? Tudo certo, boa noite. Obrigado aí, hein, pela presença. É uma honra aí você poder estar aí com a gente aí. E legal. Obrigado eu, porra. Prazer participar aí. Veio um monte de pergunta, né? A gente deu uma filtrada. Como é que foi aí teu início com o surf? Como que você começou, né? Pegando ondas. Sei que você trabalhou um tempo com o Luciano lá, na época que eu fui representante também da Surface. Eu sou de São Paulo. Os finais de semana, férias, essas coisas, a gente ia pra praia. Praia mais perto era Guarujá. Então, comecei no Guarujá, na época que a gente começava a surfar tarde. Eu acho que eu comecei a surfar com 15, 16 anos. Não lembro bem. Mas a paixão em fazer prancha de surf começou junto com isso. Fazer remendinho, né, para os amigos, né, na varanda da casa da tia. Aí em 80 a gente começou a Summer Buds. Acho que os mais antigos vão lembrar dessa marca aí, que era em 81, 82. Eu comecei a trabalhar com o Mike, né? A gente trabalhava junto, a gente tinha um aluguelzinho ali na Alberto Seabra, ali na Vila Ida, em Pinheiros. Foi ali que eu comecei a aprender. Sempre fui laminador toda a minha vida. Até hoje eu sou laminador, lixador, pintor, é, eletricista, mecânico, qualquer coisa. E paixão pela prancha começou paralelo à paixão pelo surf mesmo, né? Tem um trabalho todo, quer dizer, eu tenho um trabalho, desde o começo dos anos 80 fazendo prancha, então a gente vai adquirindo aquela bagagem toda, é como se fosse um iceberg, né? Aí chega no final, tem a ponta do iceberg que é o Gabriel, que faz todo aquela bagagem toda que a gente adquiriu durante toda a vida, faz aparecer para o público de uma maneira assim bem... É gostoso, né? Porque a gente está mostrando, eu estou mostrando o que eu gosto de fazer, o prazer da minha vida, né? E vendo nos pés dele, assim, cara, é gratificante, porque você vê que funciona. O cara hoje está sendo o expoente todo do meu trabalho. O talento dele não se discute, né? São 34 anos fazendo. Funciona. E quantas pranchas já, Johnny, mais ou menos, assim? Tem gente que para de contar depois de umas milhares, né? Ah, eu acho que eu nunca contei, não sei. Teve uma vez que me fizeram essa pergunta, cara, teve uma resposta que eu dei que foi engraçada. Porque, imagina, a gente lixa, né, a gente lamina, e quando a gente está trabalhando, tem um rec, e a prancha está ali no rec, e você fica dando volta. Você vai para o bico, vai para a rabeta, volta para a borda, vai para o bico, você fica dando círculo, né? Aí o cara me perguntou, eu falei assim, meu, acho que eu já dei umas 10 voltas ao mundo andando de quanto eu caminhei ali em volta de uma prancha, em Então, todos os setores, né? Desde laminação até o shape mesmo. Shapear, eu comecei a shapear no começo dos anos 90, depois de 10, 12 anos que eu já fazia, que eu já estava, né? Acho que foi natural começar a shapear, porque de tanto que a gente vai tocando em prancha, tudo, tive bons professores na época, pô, vou lembrar de nomes assim, mas o mais assim, na época que me ajudou bastante, assim, que me abriu assim caminho foi primeiro o Roberto Ribeiro, que era um cara que shapeava ali na Summer Buds. Depois, quando eu fui para o Luciano, eu aprendi a usar a plana. Depois fazia a minha prancha. Depois eu fui para o Luciano, ele me ensinou como segurar a plana. Aquela coisa, né? O cara foi me passando tudo. Mas depois, em 95, já começou, já começou a época informática, né, o programa DSD e tal, e aí já a coisa já começou a virar. Eu fui evoluindo de acordo com o mercado.
for evoluindo as máquinas, os materiais estão evoluindo e eu estou tentando evoluir junto para não ficar para trás, né? Porque a coisa está indo em termos de shape, tá evoluindo rápido. A prancha não. O material da prancha continua poliuretano e fibra de vidro e poliéster. Agora, máquinas, programas, curvas, quilhas, sistemas de quilha, tal, a coisa está muito rápida. E aí a gente tem que se atualizar sempre. Hoje, brincando, eu estava ali no Fernando da F-Glass, eu estava vendo, cara, eu trabalho com 3 programas diferentes para desenhar uma prancha. Tem o DSD do Luciano, tem o Shape 3D, o novo, o Shape 3DX, que, pô, você não precisa saber shapear para fazer uma prancha sair bonita. Tá lá o programa. E depois as máquinas, né, que vão executar isso, as coisas horríveis que a gente desenha. E tem o programa da ACO, que é o que eu tenho, a máquina que eu tenho lá na Pucas, né, lá em São Sebastião. Os programas têm truques, características e detalhes que a gente consegue com uma, com outra, transfere de uma para outra e vai trabalhando assim. Eu ainda continuo um grande pregão no computador, mas nos programas eu acho que eu estou dominando legal. É uma tecnologia que poupa, né, um tempo enorme para o shaper, né? Porque a partir do momento que você tem a máquina, no meu entendimento, você fica muito mais tempo projetando a prancha, pensando na prancha ideal, do que tendo aquele trabalho manual de desbastar o bloco, de chegar naquele ponto, né? Mais ou menos isso. Eu estava falando agora com o Charles, né? O Gabriel está fechando 3 sacolões de 8 pranchas, cada sacolão, para ir para feed. Então, dentro do sacolão, ele tem desde 5,9 até 6,4. Cada prancha, às vezes, tem 4 iguais. Quando a gente fala prancha 4 iguais, imagina na época da plana. Era muito difícil você reproduzir uma prancha. Os caras mais apurados ali, os caras que mais conheciam, era muito difícil. E quando chegaram as máquinas, os programas, você podia reproduzir ali parecido. As máquinas hoje em dia reproduzem 100%, mas existe um outro fator, que são os blocos, as laminações e tal, que interferem também no acabamento final. Mas as máquinas, basicamente, elas ajudam na produção. Hoje em dia o consumo da prancha é muito mais alto do que há 20 anos atrás, né? Se consome muito mais prancha. Então, para você conseguir atender demanda, você sendo ou não sendo, tua marca sendo ou não sendo famosa, você tem que vender, você tem que produzir, você depende da máquina para ajudar isso. E também falar com o cliente, e também, sei lá, uma série de coisas, né? O próprio marketing, o tempo que a gente fica, às vezes, no computador falando, Facebook, Instagram, tudo acaba ocupando, né? Se você pensar, cada hora eu faço 4 pranchas. Então, imagina, eu fico 1 hora no computador, deixei de fazer 4 pranchas. Então, hoje em dia, existem até os backshapers, né? A galera que ajuda. Você tendo um desenho bem feito tal, e um garotão ali bem treinado, ou às vezes um bom shaper que quer te ajudar. Existem os backshapers, ghost shapers, eu não sei como que chamam. Trabalhei muitos anos fazendo isso, até hoje eu faço. É uma arte, né? Uma arte e ciência, né? No desenvolvimento de uma prancha. A gente pensa, pô, no outro hangout que a gente fez com o Alexandre aqui, a gente ficou muito naquela questão, fixo, né? Ah, não, a rabeta para onda grande tem que ser pin, né? Daí a gente foi discutindo e a gente viu que, na verdade, você tem que olhar o contexto da prancha, né? A prancha como um todo, né? O rocker, a borda, a espessura, largura, não é um conjunto, né? A gente às vezes, até um dos amigos nossos fez uma pergunta aqui no outro hangout, falou, pô, eu vi Medina Maresias, pô, pesado, né? E ele lá com uma pranchinha pequena, swallow, pô, como, né? Como que o cara tava conseguindo dropar já enroscado naquela zona? Tudo bem que é aquilo que a gente fala, você até falou, né? É outro nível, né? É outro esporte, né, que ele pratica.
Mas. Tudo que a gente falar aqui, separa esses 36 aí do Tour, que são outro patamar. Vamos falar da galera mais normal como a gente, né? Que Sim. quando vai para uma que está com mais de 2 metros, pega uma GAN. Aham. É. Aí não, esses daí continuam com a 5,8, 5,9 deles normal, e 2 metros para eles não é a mesma coisa, entendeu? Eles são outra coisa, são outro planeta. Agora, as pranchas, eu acho assim, você tem, hoje em dia, muitos detalhes. Outro dia mesmo, eu falando tem um amigo meu, um cozinheiro basco, lá, e o cara tem um restaurante, daí ele falou assim, pô, somos iguais, eu faço comida e você faz prancha. Eu ponho Uhum. um tempero que podem gostar ou não gostar, você pode fazer um tempero na tua também que a pessoa pode gostar ou não gostar. Mas é isso, é você fazer, e tem aquela coisa, né? Por que que o arroz e feijão da tua casa é mais legal do que o arroz e feijão? Todo mundo faz arroz e feijão. Por que o da tua casa, que a tua mãe faz, é melhor do que, sei lá, do restaurante? É Sim. porque daí tem o carinho da mãe, Então, no mesmo caso comigo e com o Gabriel, por que que ele gosta mais da minha prancha e, pô, eu acho que eu não faço nada de diferente à distância, né? Se você botar 20 pranchas, são todas iguais, de longe. Aí você começa a ver de perto, cada uma tem um detalhe. Então é isso, é o temperinho que a gente vai botando pra, né? Agora, a rabeta estreita, a rabeta larga, cara, é um mundo tão detalhe que, sei lá, é uma perda de tempo, às vezes você comentar o cara tá usando uma Waimea Gun 10 pés Swallow. E por quê? É um Swallow tão pequenininho que tá lá só de estilo. O outro pede Square ou Squash. Qual que é o sentido? Entendeu? Porque quebrou a pontinha do lado ali. O Swallow que eu inventei. Eu não inventei nada, eu tive uma ideia ali e saiu. É aquele que eu botei fake Swallow, né? Um swalão aberto, puta, não é quase um swallow, é um square. E a galera fala, pô, aquilo é mágico. Não é um detalhezinho, eu fiz ali e saiu. Então é um mundo tão grande, cara, que. Agora, naquele campeonato de snapper, eu acho que só o Gabriel estava usando uma prancha com o fundo inteiro em V-bottom. E o V-bottom está sendo mais esquecido no Tour do que. Agora eu sei que um monte de gente está voltando a shapear V-bottom, porque eu já ouvi, eu já recebi vários e-mails de shapers também do Tour, falando, eu fiz uma combinação de fundo igual a tua, e eu falei, tá bom, vai tentando aí. Mas você vê, existe uma troca também de informação, né? Uhum, uhum. E são coisas, né? Um fundo em V, anos 90, cara, começo dos anos 90, final dos anos. Então, funciona. Funcionou no pé dele. Sim, Não sim. sei se ia funcionar no pé de um. Então é assim, que nem eu falo, a distância tudo parece igual. De Uhum, perto, puta, tudo muito diferente, cara. uhum. É muito detalhe. E ainda mais com esse nível de detalhe que você consegue chegar com a máquina, né? Você consegue, que nem você consegue, pô, tirar milímetros, né? Que nem falou, ele tem várias pranchas iguais, né? Mas na verdade não são iguais, né? Elas Ah, são não. em volume, né? Em litros aí, vamos pensar assim. Mas em performance, em design, é diferente, né? Ô Johnny, então hoje você vive do surf, né? É o teu sustento e você também contribuiu para a evolução do surf. E também tem outros tops lá na Europa que fazem prancha com você, o pessoal júnior ali, que eu já vi umas notícias, né? Da Pucas, né? Pucas acho que é a maior fábrica de prancha da Espanha, né? Da Europa, na verdade. É uma fábrica muito grande, é uma grande distribuidora de prancha. Da Europa é a número um, é a maior. E a Europa, no caso a Espanha, passou por uma crise, lógico que ia afetar também a fábrica e está passando por uma série
reformulações e tal. E além da Pucas mesmo, dentro da fábrica Pucas, a gente tem a licença e distribuição de todas as Almerics, então são todas feitas na Pucas, só para o continente europeu, e Lost. E são pessoas assim que estão sempre lá, tanto o Mate Biolos quanto todos os shapers que trabalham para a Channel Island. A gente às vezes tem que também, eu sou mais ou menos responsável nessa parte da máquina de corte, né? Então eu tenho, muitas vezes eu tenho que estar junto com o pessoal da Almeric para solucionar problemas da máquina, porque às vezes os sistemas de corte são diferentes. Eles têm uma máquina lá que é a KKL, e são programas distintos e trabalham num outro programa. Então, daí entra o Johnny, solucionando alguns probleminhas também para as outras marcas, né? A gente procura sempre estar sendo eficiente nesse sentido. A fábrica tem que produzir e a gente tem que distribuir pranchas. São muitas pranchas. E dentro das pranchas Pucas, eu sou um dos shapers que, como eles falam, residente ali, né? Tem outros shapers, tem um shaper local lá, o Mikel Agotti, tem o Axel Laurents, que é da França, tem o Peter Daniels, que é África do Sul, e alguns convidados também, que algumas vezes a gente chama shapers de gun, algum que vem de longboard. A gente, por ali já passaram vários shapers, vários. E é uma fábrica assim que, pô, além de ser uma grande escola, uma galera super legal que trabalha ali. E tô lá desde 2003. Já é um bom tempo lá na Europa, hein, Johnny? Já cheguei lá cheguei em 2000, né? Que, na verdade, na época, quem tinha me convidado para ir lá foi o Hugo da Fulencas, ali de Santander, que ele tinha comprado uma máquina do Luciano e estava passando por, na época, uma produção alta ali e tal, e, bom, para ver, entender um pouco mais do programa e tal, daí acabou me convidando na época do verão, fui lá, daí você acaba conhecendo as outras fábricas. Logo em seguida o Luciano estava montando uma fábrica na Pucas, aí ele tinha me chamado, vem aí, me ajuda a terminar a máquina, terminamos de montar na Pucas, depois fomos montar uma máquina em Portugal. Acabei ficando 1 ano e meio em Portugal. A fábrica era bem legal. Acabei montando uma fábrica em Portugal, cara. Existe até hoje a SPO. Aí da SPO, aí fui para o Hawaii, fiquei também 1 ano lá, daí acabei voltando para a Europa, que paga-se bem. Na época estavam pagando muito bem, assim, era um lugar assim mais como um lugar mais tranquilo de trabalho e para ganhar dinheiro. Porque imagina, quando você é de São Paulo, né, com 15, 16 anos, estudando no colégio, tal, a família, né, investindo aquele dinheiro, daí você vai, entra na faculdade e termina a faculdade. Brother, eu sempre fazendo prancha, e a gente não, e eu sempre, puta, cara, o lugar mais injusto para o fabricante de prancha no mundo, acho que é o Brasil, cara. Então, eu sempre tentei deixar de fazer prancha, cara. Eu já tive restaurante, já trabalhei na fazenda do meu pai, entrei na faculdade de odontologia, tentei ser dentista, que nem meu pai meus irmãos, tudo. Cara, eu nunca consegui largar de fazer prancha. Aí eu falei, deixa eu sair daqui, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Acabei indo para a Europa, deu certo. Mas é isso. Apesar hoje de parecer, né, que eu estou despontando, tal, pô, o que eu passei assim no Brasil foi um aprendizado, lógico, né? A gente cresce também, aprende a ter jogo de cintura aqui, mas por outro lado,
é muito injusto, a gente acaba acumulando muita mágoa, né, de tudo que passou na época, né, e não só dentro do trabalho, mas no próprio sistema político, a própria sociedade quanto a isso. Hoje em dia, cara, infelizmente no Brasil, o fabricante de prancha ser fabricante de prancha é opção para vagabundo, cara, não sei, sabe, é meio duro falar assim, mas, cara, eu cheguei e montei aquela fábrica do Luciano ali em Camburi, em 95 começamos o prédio, em 98 a gente inaugurou ali. Só tinha gente fabricando prancha lá. Só tinha gente, tinha um garotão ali em São Sebastião que fazia umas pranchinhas também e tal. Não tinha mais ninguém. Hoje, só em Maresias tem uns 6, 7 fabricantes. Daí você vai para Camburi tem mais... Sabe, não que, pô, todos são meus amigos. Mas em São Paulo, cara, imagina Florianópolis é uma ilha, Floripa, né? É uma ilha que outro dia me falaram que tem mais de 250 shapers vivendo de prancha só dentro da ilha. Imagina na costa. Então, o cara vende, sei lá, 100 pranchas por ano, tá feliz, brother, né? É. E o cara tá comprando arroz, tem peixe ali à vontade, pô, o cara tá bem. É. E aí tem o outro lado da parada, né? Você montar uma estrutura que nem foi a Surface, que nem é a Surface, e aquele monte de gente ao lado, sei lá, você tenta vender por 1.000 e tem o cara vendendo a 500. Ah, Uhum. mas a minha prancha é melhor, mas tudo bem, ninguém quer, o público não quer a melhor, quer a mais barata, então acaba virando uma confusão, então você não sabe que rumo tomar, entendeu? E Sei. fora o próprio jeito do brasileiro ser e do brasileiro como ele consome, né? Aquela coisa. O nosso produto nunca é bom. É estranho, né? E na Uhum. verdade não é. Porque, porra, o nosso material é inferior. Hoje eu faço uma prancha no Brasil que eu trago toda a matéria-prima de fora. Eu tenho que trabalhar com a resina Silmar aqui, eu tenho que trabalhar com a Telexel, e tem um cara que fornece os fones da Arctic, que é o fone que eu uso na Califórnia, para tentar vender uma prancha justa, né? Lógico, eu sempre trabalho muito com a Texel também, são bons fones, mas, cara, é difícil, velho. Eu gosto de vir pro Brasil, tal, puta, minha raiz toda, minha família, né? Mas cada vez mais eu fico meio assim, meio triste de ver às vezes a prancha sendo feita no Brasil, como que eles tratam o próprio fabricante, às vezes quando vai crescendo, como que está sendo tratado aquilo, o consumidor, o que ele busca, né? O que ele procura, e aí Uhum. vai. É, tem uma diferença grande, né, de material, de qualidade de material, né, Johnny? Eu, né, você pega o tecido nacional, o tecido importado, a própria Ah, resina, né? A gente tem que o, misturar com o estireno Edinho aqui no Brasil. é fogo. O Edinho Leite estava me fazendo umas perguntas no final do ano passado para montar o guia de pranchas, né? Aí ele. Ah, eu escrachei, né, brother? Uhum. Eu falei, ó, tem cara que ainda compra uma prancha com aquela resininha, com aquele tecidinho do Brasil. E porra, brother, ou vai, vamos jogar no ventilador assim, a marca gringa licenciada no Brasil, né? E Uhum. o cara comprou aquele logotipo maravilhoso na prancha. É isso, o cara comprou só o logotipo. O que ele comprou, porra, brother, perdão, aquilo Uhum. não é prancha. Aí eu fico vendo aquilo, daí às vezes eu encontro o verdadeiro dono da marca, eu falo, brother, você vê tuas pranchas que são feitas no Brasil? Aí o cara fala assim, mas são feitas poucas. Aí eu já fico também vendo, ah não, o cara já tá num patamar que ele já tá pensando na grana, ele não tá pensando no Brasil, se a prancha tá Uhum. bem feita ou não. Então É. é assim, eu terminei Não. agora, vai, fiz 2 semanas trabalhando, eu fiz, não sei, cento e poucas pranchas. Te garanto, brother, eu terminei, eu desenhei e shapeei todas as pranchas. E os caras que compraram vão ter uma prancha boa, vão ter uma prancha bem laminada. O Fernando da FGS faz um trabalho bem feito. Vai ter tudo original. A resina Silmar, a tela Excel,
muitos que pediram o bloco Arctic, vão ter prancha que, pô, se eu voltar o ano que vem, a prancha vai estar ali inteira, se não quebrar no meio em Maresias, claro, né? Ou em Paúba, nunca se sabe. Mas é assim, eu tenho essa preocupação, né? Quando eu vou fazer prancha, eu sempre, tem que pagar um pouquinho mais caro, mas eu prefiro o material porque eu não gosto de ficar na mão, não gosto de, dali 3, 4 meses, você prancha toda amarela, já toda... É, Porque assim, a gente chega numa idade já, né? Numa fase da vida, né? Que a gente já começa a perder um pouco de habilidade, já não tem mais aquela velocidade. Então você tem que pensar o seguinte, você não tem o tempo, né, para surfar que você tinha quando você era moleque, né? Você era garoto. a idade do condor, né? Exato. Aí aquele pouco tempo que você tem, aquele pouco, aquele preparo físico que já está, né, na fase descendente. Você tem que estar pelo menos com equipamento bom, porque o psicológico fala, cara, o problema não é a prancha, o problema é a peça em cima da prancha, né? Eu penso assim, então, cara, eu tenho que estar com equipamento bom, porque senão eu vou começar a achar, eu tenho que saber onde está o problema, né? Quando eu não consigo surfar do jeito que eu queria, né? Então, equipamento tem que ser, né? Na verdade, assim, claro, tem públicos, né? No Brasil tem muito surfista hoje. Existe uma galera que procura a coisa top de linha e tem uma galera que não está muito interessada, sei lá, vai fazer a prancha com o amigo dele, sai um bom preço e ele tem condição de, se a prancha quebrar no meio, ele vai e consegue fazer outra e tal. Então, no Brasil tem isso. Agora, o consumidor que vai numa loja e tá lá em 6 vezes uma prancha de R$ 2.000, brother, aí ele compra aquela pranchinha, né? Às vezes o cara é um surfista que vai estar um mês de férias e tá lá curtindo e tal, sei lá, é complicado, é complicado. Mas a prancha no Brasil, infelizmente, em qualidade de material, é muito inferior. É muito inferior. O aspecto da prancha fica inferior. Muitas exceções, claro, né? A gente tem ali, eu sempre vejo ali o trabalho da galera da Wetworks, é impressionante, é muito bom o que eles fazem. Pô, conheci o Nida Proilha ali em São Francisco do Sul, a fábrica do cara é impressionante, o cara está sempre investindo em coisa boa também, e vejo todo o trabalho ali, né? Falo em termos de laminação, eu não ouso falar de shape, nada, eles também têm uma linha muito boa, tudo. E aí vai. Agora, eu estou falando de 1, 2% da produção de prancha no Brasil. Agora, pô, o resto é resto, né? Tem de tudo. Tem de tudo. De tudo, né? Mas é mais ou menos assim, eu sempre vou estar vindo, sempre vou estar fazendo e vou estar, sei lá, tentando respeitar ao máximo o cara que me procura para fazer uma prancha, entendeu? Em todos os sentidos, desde atender o cara, tentar entender o que o cara quer, até o que eu vou entregar para ele. Uma coisa que esteja o mais próximo do que ele deseja e tentar que o cara, depois que ele pegue a minha prancha, o cara, fique satisfeito 1 ano ou mais, falando, pô, a coisa tá boa, tá durando. Ô Johnny, e a prancha mágica, você falou, né, da prancha, né? Você quer deixar o cara satisfeito. Qual que é a prancha mágica para cada tipo de onda? É claro, você vai falar, pô, mas e o cara que vai em cima? Como que é esse cara? Não é o nível dele, mas no geral, assim, um cara que é a maioria, né? A galera que vai de final de semana, que não tem tanto tempo para surfar, que tem que chegar e não perder tempo, não botar a culpa na prancha, né? O que é o ideal aí para cada tipo de onda? Brother, a prancha mágica, independente do mar que ele vai usar, ela começa desde da afinidade que o cara tem com tudo, com o shaper, com o logotipo da prancha, com a pintura. Acertou tudo isso, você tem 30% de caminho andado. Outros 30% o cara come com a mão. A hora que ele segura aquilo que terminou, tá novinho, o cara segurou, puta, veio do jeito que ele quer,
é a sensação que ele tem com aquilo debaixo do braço. O cara pega, velho, e fala, puta, é essa prancha. E o restante é quando ele entra naquele mar ruim, já logo no primeiro dia, e o cara se sente confortável, se sente bem, entendeu? Aí não importa mais o mar. Ele vai se dar bem em qualquer condição. Você vai ver muita gente falando assim, pô, eu tenho uma prancha mágica, que é uma 5.8, que eu surfo até 2 metros de onda. Porque ele se acostuma tanto com a prancha, que ele sabe o ponto de fazer a curva, ele sabe o ponto de descer, e não importa o nível de surf do cara, mas ele está confortável, ele está... Então, começa desde o tratamento com o cara. Aquilo que eu te falei, a afinidade que ele tem com quem ele está fazendo, entendeu? Aí já é mágica. Às vezes a prancha mágica é mágica só para um, só para ele mesmo. E tem umas pranchas que são assim, né? Outro dia eu estava falando com um cara que fez uma prancha comigo e ele falou, pô, mas é muito larga, é muito grossa. Eu fiz ela em epóxi, eu encontrei uns fãs aqui da Marco Fan, é um fã incrível de EPS, né? E no Brasil chama isopor, eu esqueci. Aí são uns fãs muito bons e eu fiz a prancha para ele e ele falou, nossa, uma prancha diferente, eu gosto de brincar com os desenhos, fiz uma prancha com cave deck, umas coisas assim. O cara entrou na água falando, pô, isso daqui é um barco. E, na verdade, o cara virou e falou, meu, essa prancha é mágica. O cara nunca tinha tido uma 5,10. A prancha, o kiver dele começava de 6,1 para cima. Aí eu fiz uma 5,10 assim, né? Falei, vou apostar nos litros, no conforto, né? E o cara falou, meu, a prancha é mágica. Aí passou um amigo dele do lado falando, oh, prancha nova. Ele falou, meu, essa prancha é muito boa. Esse outro amigo pegou, falou, pô, mas é um barco. Aí o cara falou, não, usa, depois você me fala. E ficou mágica para o outro também. Aí são pranchas que, sei lá, aí não tem. Aí é uma coisa que, de vez em quando, eu acerto. Ficou mágica para um, mágica para outro. Pode ser que para outro cara também seja mágica. Agora, você vê, as pranchas que... Essas pranchas que, sei lá, no caso de um atleta, encaixa no pé, o cara ganha um campeonato. A prancha foi mágica naquele momento, tudo, e estava encaixando naquele mar, estava tal, e funcionou e vai funcionar, mas às vezes só é para aquele cara, para aquele momento, sei lá. Não é... A gente, às vezes eu dou sorte e acerto, não sei. A gente sempre faz pensando, né? Pô, tomara que essa seja mágica, pô. Às vezes eu recebo uns e-mails dos caras falando, pô, a prancha é mágica. Aí eu falo, puta, é gostoso, né? Você ouve assim, fala, ah, muito obrigado, tal, pô, legal. Show, show. É um feedback, né? Um feedback do cliente, né? É sempre bom ter, né? Para confirmar o teu trabalho está num caminho certo, né? Pode crer. Isso, em qualquer, acho que em qualquer área, né? De trabalho aí que a gente faz, qualquer feedback positivo é sempre legal, né? Os negativos também, a gente acaba aprendendo, acaba evoluindo em cima dele, né? Às vezes, meu, eu gosto de pegar a prancha que o pessoal fala, pô, essa prancha é uma merda. Eu gosto de pegar a prancha na mão e ver. Às vezes nem quando eles falam de outras pranchas, os caras falam, ah, essa prancha não vai nem para trás. Eu gosto de pegar e ver o que tá errado, entendeu? Pô, lógico, né, velho? Eu quero ver o que tá acontecendo. Meço, olho tudo, fundo, quilha e tal. Aí a gente fala, ah, isso não funciona então, né? Então eu não vou fazer isso. Pode crer. O Johnny, eu vi muito ali nas fotos ali, na Pucas e alguns atletas usando umas pranchas com umas canaletas aí que você faz lá na Europa. Nenhum atleta usa, só eu que faço. Não, né? Sabe o que acontece? Canaleta, cara, na época que eu comecei a fazer prancha, que eu comecei época de Summerbird, saía muita canaleta, porque, imagina, na época a gente fazia
4, 5 pranchas por dia já era uma grande produção. E quando vinha a prancha com canaleta, pô, a gente fazia. E só que depois a gente era o quê? Os shapers nessa época eram shapers, né, plana, taco de lixo, essas coisas todas. Hoje em dia é máquina. Não tem, a galera nova que está shapeando saltou essa fase, né, e nenhuma máquina faz canaleta. Os programas de desenho, sim, você pode desenhar canaletas, mas nenhuma máquina executa. E daí você precisaria de uma máquina com 5 eixos, tal, aquela coisa toda, 5, 6 eixos. E, bom, a canaleta ficou esquecida quando entraram as máquinas. E eu sempre fiz as canaletas e continuo fazendo, mas se você trabalha numa fábrica que faz 40 pranchas por dia, 10 mil pranchas por ano, você aparece com uma prancha com canaleta, o laminador vai querer te matar e o lixador vai querer te comer, velho. Então, ficou meio abandonado canaleta. Tem muita gente fazendo pelo mundo, mas não como era antes, entendeu? E eu, por exemplo, quando eu faço as minhas pranchas, você vê que tudo aquilo que você viu no meu Facebook aqui é meu. Uma vez eu fiz uma prancha com canaleta pro Gabriel, ele falou assim, com ou sem, tá bom. Eu falei, pô, não faço mais, pô. Pra ele tava... Mano, o Gabriel, ele é assim, é o cara que come arroz e feijão normal. Se você fizer alguma coisa diferente e pergunta, e aí, gostou? Tá bom. Então, quer dizer, a canaleta, basicamente, os concaves hoje em dia, mais profundos, como que sintetizaram tudo, fizeram tudo um resumo de tudo, né? Os concaves. As canaletas têm mais ou menos essa função de um acúmulo de água, facilitar a passagem ali e tal, blá. Então, a canaleta hoje em dia, para produção, não vai. Uhum. Mas ainda tem a galera artesanal que faz. É uma questão de produtividade. Até porque você não vê nenhum top aí usando, né? A galera aí do CT, do Tour. Pelo menos das que eu vejo aí nos campeonatos, eu acho que não lembro de ninguém usando, né? Mas eu vi algumas lá e fiquei curioso para te perguntar. E agora eu tô inventando umas canaletas invertidas e fazendo em curva e mais profundas e puta, cara, os caras veem aquilo, faz pra mim, eu falo, se você pagar, eu faço. Deve ser um trabalho adicional ali bem pesado, né? São horas ali na sala, né, e de shape, eu gosto também, mas se fizer uma, daí vai que aí fica bem mais cara a prancha, lógico. Daí vai que os caras que querem pagar começam a pagar e começa a ter que sair, velho. Aí eu já não vou mais ter amigo dentro da fábrica, meu, que os caras vão querer me matar lá. E Johnny, quilha? O que você fala sobre quilha? O que você recomenda aí? Claro, cada prancha vai ter a sua. Mas num geral, assim, o que você Quilha. fala pra gente de quilha aí? Quilha é uma coisa bem complexa, né? Dentro de todos aqueles temperos da prancha que eu te falei, da cozinha surfboard, você tem as quilhas, né? E a quilha não é só a quilha, a peça. A quilha, ela tem uma posição na prancha, ela tem ângulos, ela tem uma série de propriedades que vão comprometer a prancha, para bem ou muito para mal. Hoje em dia, você tem os sistemas de quilha. Você tem a que domina o mercado, que é a FCS, e você tem a Future, né? São os dois sistemas hoje que dominam. Os sistemas de quilha, eles vieram para evoluir a prancha nesse sentido de produção e também estrutural, né? Hoje você tem na época dos plugs da FCS, você tinha umas propriedades muito boas, que era a própria flexibilidade da rabeta
continuava com uma boa flexibilidade. E coisa que já o Future compromete um pouco, por ser uma barra completa, uma barra inteira, mas é um sistema que está dentro do foam, que tem mais resistência e tudo, e só que tem prós e contras. A FCS lançou agora o FCS2, que é um sistema de quilha que já aboliu o parafuso, então uma coisa mais prática, né? É só você pressionar a quilha, você está com a quilha dentro, e é muito leve, e ele tem uma propriedade que ele acompanha bem a flexibilidade da rabeta. Então eu acho que esse sistema hoje, não estou fazendo propaganda, né, FCS, mas é um sistema que tem agradado muita gente no Tour, no circuito mundial, porque ela está melhorando assim a performance e a facilidade com que eles têm hoje em trocar de quilha, os mais sensíveis que creem que a prancha precisa ter uma side fin grande, uma back fin maior ou menor, sei lá. Os caras encontram pelo em ovo, mas é assim que funciona. Mas dentro disso tudo, é aquilo, você constrói um monte de curva na prancha, né, a curva do concave, a curva do centro, o próprio foil da prancha inteiro, e daí você imagina a tua posição de quilha, a tua angulação, tudo, você vai com toda a tua experiência, tudo que você adquiriu durante a tua vida, põe o sistema certo, então você está tentando sempre criar a tal da prancha mágica. Mas sei lá, brother, no meio do caminho você fez um pecado mortal, você torceu o ângulo ali, mano, aí não importa se o sistema de quilha é bom, não importa se a quilha está certa, grande ou pequena, não importa, a prancha não vai. Então, é assim que funciona, entendeu? Salgar o feijão, não vai, não desce. Tem uma pergunta aqui do Edinho Leite aqui nos comentários. Ele está perguntando se tem uns segredinhos, né? Que você tem uns segredinhos de ângulos, de quilhas, para você explicar o básico aí pra gente. Ah, brother. Não, segredo de quilha é você saber, acho que basicamente, depois que você conhece bem as curvas que você trabalha, saber da posição que ela vai ganhar, todas as pranchas, todas, dentro da gama 6 pés, elas têm uma largura de tail distinta entre uma e outra, elas têm a prancha inteira estrutural. Então, o shaper antigo, ele tinha aquela medida, 3,5 a back fin, 11 na frente, 1,8 a distância da borda e 1/4 fechando o ângulo. Tudo bem, funciona. Só que o meu segredo é a quilha sempre tem que atacar o nose da prancha, em algum ponto do nose. E aonde buscar esse ponto? Toda prancha é diferente. E como você marca o lápis, porque geralmente você tem um colocador de quilha na fábrica, né? Tem uns caras que fazem uma marcação de quilha tão grossa, cara, que a quilha vai estar em cima da marcação, mas é tão grossa que ela pode estar assim, tá em cima do lápis, de algum jeito. Mas eu gosto de fazer uma linha super fina e porque daí se o cara errar, aí eu tenho aonde criticar. Não, quem errou foi o colocador de quilha. Então, mais ou menos assim. Para ficar mais fácil do cara encontrar o ponto certo na hora de colocar as quilhas. E isso. Todas as pranchas têm posição de quilhas diferente, angulação. Então, não sei, eu acredito nessas coisas, tem gente que fala que é besteira, eu já vi cara marcando, eu já vi shaper bom, nível mundial de marcar assim, né, o cara pega e marcou as quilhas. Eu falo, porra, assim também já é demais, né? Aí... Então vai, quilha é assim. Ele está fazendo outra pergunta aqui, o
trabalhando com robô tem enrolado canaletas, mas o Glass e o Sand são realmente um problema, né? Acaba, é o manual, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Manual. Ô, Ainda Johnny, e no fala. Brasil, você bota aquele saco de batata para laminar a prancha, brother. Aí o laminador já fica desesperado, o lixador vai e cria outras canaletas. O consumidor final vai ganhar uma obra de arte, né, brother? Não vai ganhar uma prancha. Sim. Fora a vibe, né? Porque os dois vão estar puto da vida querendo destruir a prancha. Deu mais trabalho do que tudo, né? Chegar nela. Pô, Johnny, eu sei que você tá aí com o tempo corrido, cara. A gente Ah, acabou até. tô na boa, tá legal. Ah, legal, legal. E você deixou prancha para vender aqui no Brasil? Em que lugar onde ficou as pranchas? Ficou lá na F-Glass? Em alguma Então, loja? Para dar uma divulgada também, né? aham. Aqui no Brasil, quem organiza toda a minha vida aí, a gente já está trabalhando há 3 anos assim, é o Fernando da F-Glass ali na Lapa. E só que sempre fica curto o tempo e ele acaba não tendo tempo, ou eu não tenho tempo de fazer um estoque para ele. Ele tem feito algumas vendas para loja, mas esses lojistas assim só vai encontrar em loja. Ele vendeu alguma coisa para o sul, vendeu prancha para o norte. Eu tenho feito, 70% do que eu faço no Brasil é pedido pessoal da galera, entendeu? E eu não tenho tido um tempo assim para fazer esse trabalho com loja. Ainda vou me organizar para isso assim no Brasil, para chegar junto, fazer, sei lá, workshop e tal, e ver como que dá para fazer. Mas aqui não, eu não saberia dizer onde encontrar. As pranchas que eu fiz agora, todas já tinham dono. Não ficou nenhuma para contar a história. Putz, não ficou nenhuma, né? Foi tudo Não, encomenda. Pô, tudo, legal. tudo encomenda, quer dizer, é aquilo que eu falei, algumas encomendas de loja. Eu não Certo. sei o nome das lojas, cara, te juro, umas lojas lá do sul, não sei. Ah, Fui legal. fazendo. Eu vou te fazer outra pergunta aqui sobre para onda gorda, cara. O que é melhor? O que funciona melhor, onda cheia, essas ondas aqui do litoral sul, aqui né, de São Paulo, né? A gente falando no geral, mas claro, se aplica para várias ondas do Brasil aí, né? Essas ondas mais É, cheias. as Você ondas acha? gordas, elas têm uma característica que elas não têm aquele ângulo de baixo, né? Elas têm o lip já que vem esfarelando, daí elas têm uma altura, mas a base, você nunca aproveita essa parte aqui de baixo da onda. Você sempre está da metade dela para cima, que é onde tem a pressão, né? Quando eu faço uma prancha para onda gorda, primeiro que a prancha ela não vai fazer um surf de borda, porque a onda nem gera tanta velocidade na prancha. Então você não pode tombar tanto a prancha e fazer o drive de borda, né? Fazer aquele movimento. Então eu faço sempre pranchas que são mais largas e pranchas que têm um pouco mais de volume. Elas podem ser mais curtinhas de tamanho também, você pode diminuir de 2 a 3 polegadas do que você usa normalmente. Agora, você vai fazer um surf muito com o bottom da prancha. Você faz curva usando a quilha, né, a pressão com o pé, assim, você dá aquelas empurradas para ela mover mais do que a onda pode te oferecer. Então eu gosto muito de trabalhar o V-bottom na prancha, os teios largos, porque o teio largo vai sustentar a prancha na baixa velocidade, e assim vai, daí você constrói uma prancha confortável para essa condição, que é uma prancha que se você botar numa condição com mais ângulo e mais parede, a prancha pode ficar até meio perdida, você acaba perdendo o drive, mas funciona bem para essa condição, Pô, legal, bem legal. gordinho.
Com essa dica aí, a dica das quilhas, já dá pra fazer uma prancha aí que vale um campeão mundial aí esse ano, de repente, hein? Pô, vamos ver, né? Tomara. Tomara que saia. Ele tá amarradão, cara. Tá empolgado, ver se vai conseguir. Agora embolou tudo lá. Os É, 6, 7 primeiros estão muito colados ali de ponto, cara. do Tudo próximo. diferença de 2.000 pontos. É um vacilo num campeonato, você cai. E sobe outro. Ah, É, então, sei lá. E o Careca verdade. causando, né? Johnny, você volta pro Brasil esse ano para fazer mais prancha ainda? Pois é, cara. Vai ter o Prime lá em Maresias, né? Em novembro. Começa dia 3 de novembro, se eu não me engano. E também, outra coisa que eu queria fazer mais também era atender mais os atletas no Brasil, porque no final eu acabo só tendo contato com os atletas quando eles vão lá para a Europa e lá, claro, fica mais pesado de preço para eles. Aqui no Brasil dá para fazer uma coisa mais em conta. Mas eu acho assim, eu vou vir umas 2, 3 semanas antes do campeonato, porque eu deixei também de fazer bastante prancha agora e o Fernando está acumulando mais pedido lá. E eu devo vir para final, metade de outubro, final de outubro. Tenho que ver como que está a época dos campeonatos lá na Europa também, que são bem nessa época, né? Uhum. E vou estar aqui em outubro para mais uma bateria de prancha. Puder deixar teu e-mail, teu contato aí para de repente o pessoal, sei lá, às vezes tem gente indo para Europa também, achar você lá, fazer a prancha lá, Ah, ou na volta aqui no Brasil mesmo, né? Essa tua vinda em outubro. aham. Deixa os teus É, quem, contatos aí pra gente quem tiver divulgar. indo, legal. Quem tiver indo lá para a Europa é só entrar no site da Pucas. Tô lá. Esse ano vai ser mais difícil nessa época, até final de setembro. Vai ser difícil de eu sair porque meu filho está nascendo agora em julho. Legal, Então vai, parabéns. Parabéns. vai ser uma outra etapa da minha vida. E então eu vou ficar por lá mais quietinho esse ano, e tal. Vamos ver. E quem for para lá pode entrar no site da Pucas, estou lá. Meu Facebook é aquele, Johnny Cabianca, vai, vai ver meu Facebook, as fotos que eu tenho. Eu fiz uma coisa bem mesmo profissional. Eu tenho um pouco de. Eu não gosto muito de sentar na frente do computador assim para ficar vendo essas coisas, mas ajuda também. E, cara, contato aqui no Brasil, pode falar direto com o Fernando. O Fernando organiza tudo aqui lá na F-Glass, 78716911. Fala com o Fernando e, sei lá, às vezes dá sorte, tem uma desistência, alguma coisa de uma loja, tem alguma prancha lá parada, sei lá. E, mas outubro eu tô aí. E vamos lá, né? Trabalhar esse ano aí pra ver o que vai dar. Pô, Com legal, filho, com filho novo e tudo mais. vou deixar os contatos aqui embaixo do vídeo, na página aqui que a gente transmitiu o Hangout e lá no YouTube também. Deixar Tá o legal. vídeo para o pessoal puder assistir depois. Ah, E legal. então, Johnny, te agradeço aí, obrigado aí pelo seu tempo. Ah, que E isso. Eu que agradeço prazer, mais uma vez aí, bro. Ah, legal. legal. Um Beleza, abraço, mano. pessoal. Vamos encerrar o Hangout por aqui. E qualquer Beleza. coisa, entrar em contato com a gente lá no filosofiadosurf.com.br. Tá bom? Legal. Um abraço. Valeu, Daniel. Grande abraço, brother. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.